Bom dia. Hoje, meu nome é Dorival. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre redes definidas por software, que é um assunto que já está bastante conhecido. Deixa eu até fazer uma enquete rápida aqui. Quem já tinha ouvido falar de rede definida por software antes da escola de verão? Alguns que são daqui mesmo, uma fração até maior do que da última vez. Só que dessa vez, eu já fiz uma palestra sobre rede definida por software na escola de verão do ano passado, e dessa vez eu resolvi falar sobre esse conceito de uma forma mais aplicada. Então eu vou dar uma apresentação geral sobre rede definida por software e vou focar no problema, que é um dos problemas onde ela está sendo mais utilizada, que é no controle de rede de data center. E eu vou fazer essa apresentação de uma forma mais voltada para uma aplicação. Então eu vou apresentar aqui uma apresentação que foi desenvolvida pelo Heitor, que é aluno nosso do mestrado aqui. Foi a dissertação de mestrado dele dentro desse contexto. Bom, e por que rede definida por software está se tornando um negócio tão popular? Antes de falar o que é, né? Para quem não conhece ainda, dá um pouquinho de motivação de por que esse negócio é importante. Em 2012, essa empresa que ninguém conhecia aqui, Nicira, foi comprada pela VMware, que muita gente deve conhecer da área de virtualização, pela pequena bagatela de 1,26 bilhões de dólares. Essa empresa tinha por volta de 3 anos, eu ia falar menos de 3 anos, mas tinha por volta de 3 anos de vida. E ela foi comprada, né, porque ela foi a empresa criada pelos autores da ideia, os pais da ideia de rede definida por software. Bom, aí a gente chega em 2013, um ano depois, a Google anuncia durante o SIGCOMM, que é a maior conferência da área de redes, né, publica lá o artigo, sobre a forma como eles estavam utilizando OpenFlow, que é uma das tecnologias de rede definida por software, para manter todo o backbone deles que interligava os vários data centers deles espalhados pelo mundo na época. Eu acho que daí para frente tem mais um data center na América Latina, que fica no Chile, se eu não me engano, que também entrou nesse negócio. Foi a primeira empresa de grande porte que realmente virou e falou, olha, nós estamos usando essa tecnologia. Até então a VMware embutiu a tecnologia dentro de seus produtos. Mas uma empresa virar e falar assim, nós vamos mudar a tecnologia do nosso parque computacional aqui para rede definida por software, foi o Google. E, obviamente, pelo tamanho do Google, teve um impacto muito grande. Em 2013, o Google estava falando de rede de longa distância. Então, era esse backbone aí que estava sendo transformado em rede definida por software. Bom, obviamente que eles não pararam aí. Ano passado, na SIGCOMM do ano passado, eles divulgaram o Andrômeda. Eles estão gostando agora de nomes desse tipo, assim, né? Então, divulgaram o Andrômeda. E aí, no mesmo dia, isso foi dia da mentira, né? 1º de abril. No dia 2 e no dia 3 já tinha um punhado de sites noticiando essa solução da Google. Agora, não só o backbone deles é gerido por uma rede definida por software, mas os data centers deles estão sendo passados para a rede definida por software. Então, a rede interna do data center, hoje, não é mais Ethernet com roteamento IP simplesmente. É uma rede que continua rodando IP ali dentro, mas a tecnologia que está por baixo é uma rede definida por software. Isso teve, de novo, um impacto muito grande dentro da comunidade. Obviamente que isso é o Google, não quer dizer que necessariamente o que o Google faz é bom para todo mundo. A escala do Google é diferente de qualquer outra coisa em termos de TI hoje em dia. Mas é um indicativo muito grande da importância dessa tecnologia. Então, durante os próximos 45, 50 minutos, se eu mantiver meu planejamento direitinho, eu vou seguir essa sequência aqui. Depois dessa introdução, eu vou falar sobre a definição de rede definida por software. Então eu vou, de novo, para quem já conhece, eu vou falar de novo o que é, uma descrição geral de como funciona.
como a maior parte aqui nunca tinha ouvido falar, vai ser uma boa introdução sobre os princípios da tecnologia. Depois eu vou entrar no cenário de rede data center. Antes de falar exatamente sobre a aplicação que a gente fez, obviamente que eu tenho que colocar o contexto. O que eu estou chamando de rede data center, por que ela é importante e qual que é o problema que a gente está tentando resolver. Depois disso, lá pelo meio, um pouco depois do meio do nosso tempo, aí eu entro sim na descrição da aplicação e como que a gente utilizou a rede definida por software para resolver esse problema. E aí eu termino com algumas considerações finais. Bom, então vamos começar com uma relembrada rápida no curso de redes em algumas coisas. Volta e meia eu vou lembrar de alguma coisa aqui. Então, um switch ou um roteador, internamente eles são muito semelhantes. Os equipamentos que conectam os nossos computadores e fazem a rede funcionar. Então eles têm, a gente pode dividir a funcionalidade deles em dois planos que a gente chama. O plano de dados, que é o responsável realmente por fazer o pacote viajar pela rede. Então é o plano de dados que na hora que um pacote chega num roteador ou num switch pela rede, ele vai pegar o pacote e olhar para ele, bom, esse pacote aqui, o que eu vou fazer com ele? Ah, ele vai sair por essa porta aqui. Ou, não, isso daqui não tem para onde ir, eu sou um firewall, eu vou jogar esse pacote fora porque ele não pode passar, por exemplo. O resto a gente chama de plano de controle. É tudo que está por trás desse funcionamento. Então, é toda a coleta de estatísticas sobre o tráfego que está passando, a interface de gerência. Então, qualquer switch hoje, se você apontar um navegador para ele, que vocês já devem conhecer isso do seu roteador caseiro, se vocês têm um, você abre uma página nele, você vai ver a interface de gerência dele, como que ele é configurado, como que ele está conectado e aí por diante. Tudo isso a gente chama de plano de controle. O protocolo de roteamento que ele estiver usando para poder funcionar, se ele tem NAT, se ele tem DHCP, tudo isso a gente chama de plano de controle. Bom, o que aconteceu, né, com o sucesso da internet ao longo das décadas? O que aconteceu é que hoje, qualquer componente desse de rede que você tem, seja um roteador de data center, seja um roteador de rede de longa distância como os que a gente tem aqui no POP, seja o seu roteador doméstico, ele é uma maquininha que tem lá dentro um hardware especializado, que é o que faz esse encaminhamento de pacotes, e ele tem, para esse negócio funcionar, um sistema operacional que pode ir aí na linha de milhões de linhas de código, que está lá para controlar basicamente o plano de controle dentro dessa maquininha. E aí, o protocolo de roteamento, a interface web, o DHCP, o NAT, são aplicações que rodam aqui dentro. Aposto que a maior parte de vocês nunca pensou num roteador olhando desse jeito. Por quê? Porque ao contrário do computador que a gente usa, onde você pode escrever as suas aplicações e escolher o sistema operacional que você usa, na hora que você compra uma caixinha dessas, ou uma caixona que está num data center ou no POP, ela já vem fechada, você não sabe o que está ali, você não tem como mudar o que está ali dentro. Então, hoje, na hora que a gente olha para a rede, a gente vê esse conjunto de caixinhas. A gente não vê muito o que está lá dentro e não tem muito o que fazer lá dentro, porque é do fabricante. Tá? Então, isso tornou-se um problema na internet, e a gente costuma dizer na área de pesquisa que a internet ficou calcificada ou ossificada, que é a tradução do termo que é usado em inglês, ossified. Não dá mais para você fazer coisas que mudam o comportamento da rede. O comportamento da rede está ditado pela caixinha que você coloca ali. Isso é limitante para quem quer fazer uma rede diferente, isso é muito ruim para a gente que quer fazer pesquisa. Senão a gente só pode fazer pesquisa hoje com aplicação rodando nos hosts. Você pesquisa no meio da rede só se você tiver um jeito de fabricar um hardware novo. Nem todo mundo tem. Então, como é que esse negócio mudou desde lá do grupo da Nicira e a ideia de rede definida por software? Eles definiram uma tecnologia chamada OpenFlow. É só uma das várias tecnologias associadas com rede definida por software, não é a mesma coisa e não é essencial. A gente pode fazer rede definida por software de outras formas, mas é a tecnologia mais popular hoje em dia para isso. O que o OpenFlow fez? O OpenFlow voltou lá no switch, olhou para ele e falou o seguinte, olha, o plano de dados a gente tem que ter. O pacote tem que passar pela rede rapidinho, ele tem que entrar, ser processado e sair de forma rápida. Agora, o plano de controle, eles tiraram o plano de controle daqui.
Tá? O plano de controle passou para um software separado, para um controlador separado, que é o controlador OpenFlow. Então agora, o plano de dados é quase a mesma coisa. O pacote chega, ele é verificado ali contra a tabela interna do switch ou do roteador. Então agora, ainda mais em termos de OpenFlow, a gente vai chamar de switch OpenFlow, mas ele pode operar em níveis diferentes. Aí ele vai olhar para aquela tabela e falar, por essa tabela, eu sei o que eu faço com esse pacote? Sei, está escrito aqui. Então eu vou fazer o que está escrito aqui. E não é só mandar o pacote para fora. Eu posso atuar sobre o pacote de algumas formas diferentes. Agora, uma coisa que não tinha antes. Se não tiver uma entrada na tabela pronta para dizer o que eu faço com aquele pacote é dado para o controlador. E agora, o controlador é que vai determinar o que eu faço com aquele pacote. E o melhor de tudo, o controlador é software. Então agora eu posso atuar em cima desse software e determinar como que a rede vai funcionar ao longo do tempo. Então, daquela figurinha onde eu tinha as várias caixinhas fechadas, cada uma com o seu sistema operacional, suas aplicações, e eu não conseguia mexer, a perspectiva de rede definida por software hoje, então eu tenho os switches na rede, que são switches que falam OpenFlow, podem ser de vários tipos diferentes, eu vou dar um exemplo que talvez ninguém está pensando nele por enquanto ainda. E agora, o controle dessa rede toda é feito por um controlador que está em algum lugar, está numa outra máquina, ou ele pode ser implementado de forma distribuída ao longo da rede, usando recursos de sistemas distribuídos também. Mas o importante, ele não está preso dentro dos switches. E aí, na hora que eu quiser criar uma aplicação nova, eu coloco mais uma caixinha de software ali. E como é software e eu controlo, eu sou capaz de alterar e fazer coisas diferentes com muito mais facilidade do que quando eu tinha o recurso de hardware. Isso mudou o cenário da rede toda. Então, aquela é uma outra figurinha para a rede ali, ela deu poder, não para o povo, né, mas pelo menos para o sujeito que é o controlador da rede. Então eu não tenho mais aquele esquema ali com cada caixinha fechada e eu não estou preso mais na mão dos grandes fabricantes de hardware. Quem controlava aquela rede ali, quem dizia como que ela funcionava, era a Cisco, a Juniper, a HP, a Huawei e outros aí que fabricam essas caixinhas, sejam os roteadores ou os switches. Agora, a gente está no esquema de rede definida por software. Eu posso trabalhar em cima daquela caixinha ali e aí surge a figura do controlador da rede. Isso daí já fui eu, tá? Eu já tive cavanhaque, meu cabelo era mais denso e mais escuro. Então, o administrador agora determina como que essa rede vai funcionar. Tá? Então, o que o controlador pode fazer? Ele pode dizer o seguinte, olha, primeira coisa, tem uma tabela aí. Agora, se um pacote que você receber não estiver dentro da tabela, o que eu quero que você faça? Eu quero ver esse pacote. Eu vou olhar para ele para determinar o que eu vou fazer. Como que eu vou determinar isso? É por software. Eu escrevo o código. Eu escrevo o código em Python, que é uma linguagem interpretada, fácil, legal. Hoje em dia todo mundo está aprendendo. É melhor do que Java. Python, beleza. Se você quiser, tem Java, tem Ruby, tem C++, várias implementações diferentes. Na hora que eu resolver o que eu vou fazer, aí eu vou dizer de novo para o switch o que ele vai fazer com aquele pacote. E eu posso, inclusive, dizer para ele, olha, e é o seguinte, a partir de agora, todo pacote que você vê desse jeito, eu quero que você faça a mesma coisa. Então não é que o controlador vai ter que ficar olhando para cada pacote o tempo todo. Mas cada vez que aparece uma coisa nova, que ainda não tinha sido prevista, ele tem o controle de determinar o que ele vai fazer. Bom, agora, por outro lado, o pacote já pode estar lá, a definição do que eu vou fazer já pode estar lá. Exatamente porque o controlador já colocou ela lá antes. Ele já previu aquele pacote, ou ele já viu um outro pacote daquele mesmo fluxo, e ele já colocou a regra lá. Essas regras eu posso, ao invés de simplesmente falar, o pacote entra por aqui, sai por aqui, ou não sai, eu jogo ele fora, eu posso dizer que eu quero ver uma cópia do pacote. Eu posso querer fazer DPI, inspeção de tráfego,
profunda. Eu quero ver uma cópia de todo o pacote para poder ver onde que está acontecendo. Mas nota que eu já não vou falar de todo o pacote da rede, eu posso falar dessa conexão, desse fluxo. Esse fluxo é um fluxo diferente, ou é um fluxo importante, eu quero guardar uma cópia de tudo que passa aqui. Não é o que a gente faz normalmente, mas é possível. Outra coisa que eu não podia na rede normal, eu posso reescrever os cabeçalhos do pacote. Esse pacote entrou aqui, eu quero que muda o pacote. Antes dele sair para qualquer lugar, eu quero que muda e eu vou determinar como que muda. Nota que isso, para quem já conhece, isso parece com NAT. NAT é uma solução que na hora que o seu pacote da sua casa sai e vai para o resto da rede, o endereço dele muda para ele poder trafegar no resto da rede. E quando ele volta, ele muda da forma inversa para poder entrar dentro da sua casa. Só que NAT está dentro do hardware, você não controla. Aqui eu controlo e eu reescrevo o pacote do jeito que eu quiser. E eu vou mostrar um exemplo de como que a gente usa isso dentro da aplicação que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu posso, depois que eu reescrevo o pacote, ou não reescrevo, resolver que esse pacote vai sair por alguma porta, que era o que o switch normal fazia. Mas eu posso, inclusive, falar, ele vai sair por essa porta e por essa porta. Então eu posso fazer multicast por software, na minha escolha, dentro do switch. E por último, eu posso jogar ele fora também. Se eu resolver que aquele pacote não deve passar pela rede, eu jogo ele fora. Bom, isso é uma visão rápida de rede definida por software. Agora, vamos começar a falar do problema de data center, que é onde a gente vai aplicar esse conceito. Então, o mais importante até agora, para vocês terem em mente, eu mudei a estrutura da rede e agora eu sou capaz de programar o comportamento de cada switch com base nos fluxos que passam pela rede, alterando o código que está no controlador. Bom, então por que a gente escolheu rede data center? Porque rede data center, já há alguns anos, se tornou um sistema extremamente importante por conta de computação em nuvem e facilitada pelo advento de virtualização. Então agora eu consigo imaginar uma aplicação minha rodando em máquinas virtuais, que eu não sei exatamente onde que elas estão, mas elas rodam em cima aqui do hardware do data center. E externamente, o administrador pode ver essa visão das máquinas virtuais e ele só se preocupa com a rede dele que está ali. Mas, na verdade, essa rede está rodando dentro de um data center, às vezes, gigantesco. Essas daí são duas figuras de data centers da Google. Se eu não me engano, é do mesmo data center. Isso daqui é uma foto de um corredor desse. Assim. Máquina pra caramba, todas muito parecidas. E aí, como você tem máquina demais, elas não estão fazendo todas a mesma coisa. Isso não é um supercomputador que está rodando um programa só o tempo todo. Ele está atendendo vários usuários diferentes, cada um com a sua visão do que ele quer fazer e da sua rede, que tem algumas máquinas, que são máquinas virtuais que estão rodando aí dentro. Então, para esse negócio funcionar, foi essencial a popularização da tecnologia de virtualização. Porque com máquina virtual fica muito mais fácil, eu não preciso de mexer lá. Eu quero colocar uma máquina nova, eu vou ter que pegar um servidor embaixo do braço, vou lá no rack, vou inserir ele, vou conectá-lo. Não, já tem um punhado de hardware lá. Eu acho um hardware que está com recurso disponível e eu aloco um pedaço dos recursos daquele hardware para fazer a minha aplicação. Se é uma aplicação grande, eu posso criar várias máquinas virtuais dessas ao longo do data center para juntas implementarem a minha aplicação. O bom da virtualização é que hoje a tecnologia de virtualização já garante muito bem que se eu falar, olha, eu tenho um super servidor aqui com 24 cores, eu quero separar um core para rodar um servidor web, um outro core vai ser uma máquina que vai rodar um banco de dados, 4 cores aqui vão ser uma aplicação que eu quero rodar aqui dentro. Ele isola a memória, a CPU e o espaço em disco daquela máquina entre essas máquinas virtuais de forma extremamente eficiente. Agora, o problema é a rede. Isolamento de rede não é um negócio tão fácil. Como é que o primeiro passo para fazer isso é, cada máquina dessas física está ligada em um ou mais switches dentro da rede. Bom, agora eu vou colocar a máquina virtual ali dentro. Como é que eu vejo essa máquina virtual ligada na rede? Essa máquina virtual está ligada num switch virtual que está dentro daquela máquina. E aquele switch virtual passa a ser mais um elemento da rede e é o switch virtual que vai ligar no resto da rede do lado de fora. É um pouco difícil de enxergar isso, mas tem uma figurinha daqui a pouco.
Então, de novo, como eu disse, o isolamento de tráfego é o problema nisso aqui. Porque está fora da máquina. Virtualização funciona muito bem para você controlar a máquina sozinho. Agora, como é que essa máquina ocupa o link lá fora, não é fácil de controlar. Então, essa figurinha aqui é para ilustrar um pouco melhor isso. Então, tem as várias máquinas, isso é uma máquina física, várias máquinas virtuais, cada uma delas tem uma ou mais interfaces de rede, e essa interface de rede, que é virtual, está ligada num switch que é virtual também. Ele é software também, está dentro da máquina. E aí, todo o tráfego que sai de qualquer máquina aqui passa pela interface de rede do hardware físico e vai chegar no switch físico. Então, na verdade, a gente pode imaginar que a sua rede tem mais um nível além daquele que você está vendo ali do hardware, que é o primeiro switch que está dentro de cada máquina. Com isso, a gente passa agora a olhar para aquele data center gigantesco e enxergar a rede dele. Eu tenho vários racks, cada rack tem um punhado de máquinas e dentro dessas máquinas tem um punhado de máquina virtual. Não está ilustrado aqui que as máquinas virtuais estão conectadas em switches virtuais aqui dentro. E aí, para cada rack, eu tenho um switch que liga todas as máquinas daquele rack. É o switch que a gente chama de TOR, switch de topo de rack, em inglês. Bom, cada switch tem que ligar nos outros. Então eu tenho uma outra camada de switches aqui, que é a camada de agregação. E esse sistema todo tem que conectar com o resto do mundo. Aí você tem uma camada lá na frente, que é a camada de núcleo, de core da rede, que tem switches e roteadores, que vão conectar com o resto da rede. Então, na hora que você está rodando uma aplicação que usa duas máquinas virtuais que estão dentro do mesmo rack, o tráfego dela só passa pelo switch do topo de rack. Se a aplicação estiver rodando uma VM aqui e outra do lado de cá, o tráfego dela vai passar por essa rede toda por algum caminho. Por isso é difícil de fazer o isolamento de tráfego. Você não sabe exatamente, dadas as duas máquinas virtuais, onde que o tráfego delas encontra com o tráfego das outras redes. E aí você pode estar todo comportadinho, usando pouca banda, mas tem um outro sujeito lá que está no mesmo data center, que está passando, sei lá, por esse link aqui junto com você, e você passa agora a ter o seu tráfego atrapalhado pelo tráfego dele. E é difícil você controlar isso dentro do sistema de virtualização. Bom, então, isso se tornou muito popular. Por exemplo, a Amazon foi a primeira empresa que explorou essa ideia comercialmente, criando o serviço Amazon, o AWS. Hoje no Brasil a gente tem a LocalWeb, por exemplo, e o Wallhost como duas empresas que oferecem o mesmo tipo de serviço. Você pode agora, dentro daquele data center, alugar máquina virtual. O Azure. Oi? O Windows Azure. O Azure também. É o mesmo conceito. Então você pode alugar essas máquinas virtuais. E com esse esquema, você vai ter vários clientes diferentes. No caso do Google, todo mundo está dentro do Google, é funcionário do Google. Qualquer aplicação que está lá é dele. No caso da Amazon, do Azure, da LocalWeb, você não sabe mais quem que está dentro do data center junto com você. E isso se torna mais importante ainda você separar as redes corretamente. Cria-se o conceito de rede multi-inquilino. A gente não usa o termo multi-usuário, né, porque a definição de usuário aí não é clara, mas é o inquilino, é o cara que paga para ter as máquinas virtuais colocadas lá dentro. O termo em inglês é muito mais bonitinho, né? Multi-tenant fica um troço mais pomposo do que se chama de multi-inquilino. Mas vamos lá. Então, qual que é a demanda? Eu tenho essa rede, eu tenho um punhado de servidores, e agora o que eu quero é colocar a minha aplicação ali dentro. Eu vou colocar algumas VMs, ou várias VMs, ou um tantão de VMs ali dentro, depende da minha aplicação, e não quero saber de quem mais que está ali. O que eu quero, o meu objetivo, é ter um esquema onde eu enxergo a minha rede. Eu não quero saber do resto. Para mim, eu tenho um punhado de máquinas virtuais ligadas entre si por um switch, 2 switches, 3 switches. Eu posso imaginar uma aplicação multi-tier, não tem problema nenhum. Mas, para mim, eu estou isolado do resto. E o objetivo, o grande problema dessas empresas hoje é prover para o usuário essa abstração que ele realmente quer. Especialmente do ponto de vista, de novo, de rede. Então, olhando para esse problema, quais foram as considerações que a gente fez? Primeiro, a forma mais simples que Amazon, Azure, HP, UOL, pelo que eu sei, e LocalWeb, eu imagino,
A forma mais comum deles separarem o tráfego dos vários usuários é criando VLANs separadas. VLAN é uma forma de você, numa rede Ethernet, dizer que, na verdade, tem certos pacotes, dependendo de um rótulo que está lá dentro do pacote, que é o rótulo de VLAN, eles só são visíveis para certos switches e para certas interfaces de rede. Então, se você tem vários usuários, cada usuário você dá para ele uma ou duas VLANs, todo o tráfego dele vai ser colocado dentro daquelas VLANs, e aí ele não vai, o switch Ethernet é capaz de separar VLANs, então o tráfego de um não vai ver o tráfego do outro. Independente da quantidade de máquinas virtuais que tiver? Aí a pergunta sobre a dependência do número de máquinas virtuais. Aí tem limitações, por isso que eu coloquei aqui que o número de VLANs é limitado. Se você tem um data center muito grande, com muitos usuários, você vai ter que começar a precisar de dar uma VLAN para cada um, ou várias VLANs para cada um. São 1024 VLANs que você tem no total. Parece muito, mas na hora que a rede cresce, isso começa a ficar limitado. Outra coisa é que no Ethernet normal, existe lá o processo de aprendizagem de endereços, que é a forma como a Ethernet roteia pacote. As suítes são suítes com aprendizado, que a gente chama. O problema é que se eles funcionarem da forma que eles devem funcionar normalmente, eles precisam ver o endereço de rede, o endereço de enlace, o endereço MAC de cada máquina da rede. Se você tem milhares de máquinas físicas, cada uma com às vezes dezenas de máquinas virtuais, em alguns casos centenas de máquinas virtuais, o número de endereços que as suítes têm que guardar, aprender e guardar, é muito grande. Eles começam a entrar em trashing, não cabe na tabela deles. E a gente tem registro, por exemplo, de uma solução lá no começo do wall host, onde o data center do wall, que não era grande, entrava em trashing. Os switches entravam em trashing, porque eles aprendiam o MAC das máquinas, mas na hora que é tanto MAC que eles esqueciam, e na hora que chegava o próximo pacote, já não estava na tabela dele, ele tinha que aprender de novo. E aí o sistema não funcionava bem. Uma limitação que a gente colocou nesse projeto é que a gente está considerando que você não está construindo um data center novo, você não pode comprar switches novos que são OpenFlow. E na verdade, quando a gente começou esse projeto, nem tinha hardware que era OpenFlow na época. Então, a rede externa, a rede física, é Ethernet. Então, como é que a gente vai fazer esse negócio para funcionar? Lembra que tem um switch dentro de cada máquina. Aquele switch é software. E rapidamente foram criadas versões de software de switches OpenFlow. Então, a gente vai usar esses switches. Tá? Toda máquina no data center é virtualizada, então sempre tem esse switch lá para eu poder usar. E eu vou considerar um switch em particular, que é o OpenVSwitch, que é um dos mais populares que a gente tem hoje. A VMware tem a versão dela, de um switch desse tipo, usa mais ou menos o mesmo princípio. E eu vou considerar, para facilitar, que eu não tenho que me preocupar com o controle da rede. O controle da rede é feito por um software de gerência de virtualização, que no nosso caso a gente adotou o OpenStack. Então, mais dois slides de conceitos básicos aqui. Eu falei da suíte com aprendizado, né? Da chave com aprendizado. Então, qual que é a ideia aqui? Todo pacote Ethernet vem com o endereço de origem e o endereço de destino Ethernet para aquele pacote. Cada switch, na hora que ele vê um pacote desse chegar, ele aprende que, por exemplo aqui, o endereço MAC A está atrás da porta 1, porque na hora que o pacote chegou, ele falou, estou vindo do MAC A e ele está entrando por aqui. Na hora que eu souber onde está o MAC B, aqui, eu mando esse pacote, aliás, na verdade, que era o MAC D, eu mando esse pacote pela porta 13, que é a porta onde eu sei que está aquele endereço. O switch tem que manter essa informação. Quando ele não sabe essa informação, ele faz broadcast e manda o pacote para todo mundo. Mas no funcionamento normal da rede, é essa tabelinha aqui que determina como que funciona. Então, não importa o que mais que tem dentro desse pacote, IP que está ali dentro, nada. Para o pacote sair de uma máquina e chegar na outra, tudo que interessa é o MAC. E eu vou fazer uso disso daqui a pouco. Eu mencionei o OpenStack. Então, o OpenStack é uma plataforma de controle de virtualização. O usuário diz para ela, eu quero criar 5 máquinas virtuais, as máquinas virtuais são desse jeito e elas estão ligadas dessa forma. Você aperta um botão, o OpenStack faz a criação dessas máquinas. A gente vai usar o OpenStack porque
a gente precisa que o usuário dê para a gente qual que é a rede que ele quer. Como é que as máquinas dele estão ligadas. Então, na hora que ele tem que fazer isso para descrever para o OpenStack como que as máquinas estão, a gente vai usar isso diretamente. E a gente faz isso aproveitando da estrutura do OpenStack, que tem um módulo chamado Nova, que cuida das VMs, que dispara a VM, chama do módulo de compute dele. Ele tem um módulo de armazenamento, que cuida de criar discos, ligar disco em máquina, e escolher disco, onde que o disco vai ficar. E ele tem um módulo, que é o módulo de rede, que hoje é chamado de Neutron, onde o usuário descreve para ele, olha, eu quero minhas máquinas ligadas desse jeito aqui. A implementação mais trivial do Neutron faz o quê? Cada vez que o usuário dá para ele uma rede daquela, ele aloca uma VLAN e programa na rede a VLAN para aquelas VMs. O que a gente vai fazer? A gente vai ligar agora rede definida por software nesse módulo aqui.